Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG e hoje nós vamos estudar Sistema Internacional de Unidades. Objetivo da aula: discutir a necessidade da padronização de medidas, definir as principais unidades de medidas e fazer a conversão entre medidas de mesma espécie. A necessidade de medir algo acompanha a história do ser humano e esteve presente desde o início das primeiras civilizações. Para que a medição seja possível, é necessário estabelecer uma referência como unidade, o que dificultou bastante a troca de mercadorias entre os povos, pois cada região adotava o seu próprio referencial. Muitas vezes, esse referencial era baseado em unidades imprecisas, como o palmo, o pé e a polegada, que variam de pessoa para pessoa. Com a intensificação da comunicação, foi necessário estabelecer uma padronização de medidas, criando assim o sistema métrico decimal, que mais tarde foi aperfeiçoado para o Sistema Internacional de Unidades, que a gente vai chamar aqui de SI, em 1960. É importante deixar claro que medir uma grandeza nada mais é do que a comparação entre a grandeza que se deseja medir e outra de mesma espécie, tomada como unidade. Por exemplo, o metro é a unidade padrão para medir comprimentos. Entretanto, quando se mede a distância entre duas cidades ou o comprimento de uma formiga, a utilização do metro não é mais adequada. Para estes casos, foram criados os submúltiplos e os múltiplos do metro. No caso, o milímetro, centímetro, decímetro, decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Essa padronização proposta em 1960, na verdade, ela não é utilizada em todo o mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma das medidas de comprimento é a polegada, que é equivalente a 2,54 centímetros. No SI, as grandezas são agrupadas por categorias. Por exemplo, distância e altura fazem parte da categoria medidas de comprimento, onde o metro é a unidade padrão. Então, aqui, a unidade padrão do comprimento é o metro. Os submúltiplos do metro são decímetro, centímetro e milímetro, representados, por dm, cm e mm, respectivamente, e os múltiplos, quilômetro, km, hectômetro, hm e o decâmetro, dam. Por exemplo, para fazer a conversão de 12,73 decâmetros para quilômetros, vocês estão vendo que eu tenho a unidade decâmetro, quero fazer a conversão para quilômetro. De decâmetro para quilômetro, nós temos que andar duas casas. Para fazer essa conversão, à esquerda eu vou dividir o número. Para cada casa aqui eu vou dividir por 10, e caso eu faça a conversão aqui pela direita, eu vou multiplicar sempre por 10 cada casa. Por exemplo, 12,73 decâmetros. Se eu quero fazer a conversão para quilômetro, vocês estão vendo que eu estou andando duas casas à esquerda. Então, eu vou pegar esse número e dividir por 100, resultando assim em 0,1273 quilômetros. Agora, se eu quero fazer a conversão dessa medida para metro, vocês estão vendo que eu ando uma casa para a direita, e uma casa para a direita eu multiplico por 10. Então, esse número multiplicado por 10 vai dar isso. E se eu quero transformar para milímetro, eu vou considerar um número que está em decâmetro, vou multiplicar por 1, 2, 3, 4 zeros, resultando em 127.300 milímetros. Unidades de área. No SI, um metro quadrado, representado por m
e um 2 no expoente, é a unidade padrão de medida para a área ou superfícies. Um metro quadrado corresponde a um quadrado com lados medidos em 1 metro. Por exemplo, falar que um determinado cômodo da casa mede 10 metros quadrados, isso significa que se você construir um quadrado de lado 1 metro, você vai conseguir encaixar esse quadrado perfeitamente nessa superfície 10 vezes. E como que nós fazemos a conversão entre essas unidades de medida? Então a unidade padrão é 1 metro quadrado. Aqui nós temos o decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, que são submúltiplos. Os múltiplos vão ser o decâmetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado e o quilômetro ao quadrado. A ideia da conversão de medidas é a mesma para as unidades de comprimento. O que vai mudar é que, em vez de estar multiplicando ou dividindo por 10, a gente vai estar multiplicando por 100 ou dividindo por 100. Por exemplo, fazer a conversão de 158,4 centímetros ao quadrado para milímetros ao quadrado. Então vocês estão vendo que eu tenho a medida de centímetros quadrados, quero fazer a conversão para milímetros ao quadrado. De centímetro quadrado para milímetro ao quadrado, nós vamos estar aqui avançando uma casa à direita, e a cada casa à direita nós multiplicamos por 100. Então 158,4 centímetros quadrados vezes 100, obtemos 15.840 milímetros ao quadrado. Agora, de centímetro ao quadrado para metro ao quadrado, nós vamos estar andando aí 2 casas à esquerda, e para cada casa à esquerda nós vamos dividir por 100. Então, o que a gente vai ter que fazer? Pegar esse número, dividir por 100 e depois dividir por 100 novamente, obtendo assim 0,01584 metros quadrados. Agora, de centímetro ao quadrado para hectômetro ao quadrado, nós vamos dividir por 100, por 100, por 100 e por 100. Ou seja, nós estamos aqui avançando 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. E para cada casa à esquerda nós dividimos por 100. Então, 158,4 centímetros ao quadrado, nós obtemos este número aqui em hectômetro ao quadrado. Observação: para áreas rurais são usadas algumas unidades de medidas específicas, chamadas medidas agrárias. A primeira delas é o hectare, que nós vamos representar por HA. Um hectare corresponde à área de um quadrado de lado 1 hectômetro, ou seja, 1 hectare é equivalente a 1 hectômetro ao quadrado. A segunda medida agrária que nós vamos considerar é o are, representado pela letra A, que corresponde à área de um quadrado de lado 1 decâmetro, ou seja, um are equivale a 1 decâmetro ao quadrado. Então, como eu disse, um are é igual a 1 decâmetro ao quadrado. Fazendo a conversão de decâmetro ao quadrado para metro ao quadrado, nós vamos avançar uma casa à direita, então vamos multiplicar por 100, ou seja, um are equivale a 100 metros quadrados. Como nós também já vimos, 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado, e fazendo a conversão de hectômetro quadrado para metro quadrado, nós vamos avançar 2 casas à direita. Então nós vamos multiplicar o 1 por 10.000, ou seja, 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Unidades de volume. Segundo o SI, um metro cúbico, que nós vamos representar pelo M e um 3 aqui no expoente, é a unidade padrão de medida de volume. Um metro cúbico corresponde ao cubo de aresta de medida igual a 1 metro. Por exemplo, falar que uma piscina possui 10 metros cúbicos de volume, isso significa que
se você construir uma caixa cúbica de lado 1 metro, você vai conseguir encaixar perfeitamente dentro dessa piscina essa caixa 10 vezes. E como funciona a conversão para unidades de volume? Da mesma forma que nós já vimos, por exemplo, a unidade fundamental é o metro cúbico. Aqui nós temos os submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, e os múltiplos, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Utilizando a mesma ideia anterior, caso nós tenhamos que andar casas à direita, nós vamos multiplicar aqui por 1000 e à esquerda nós vamos dividir por 1000. Por exemplo, 3.217 decímetros cúbicos. Se eu quero fazer a conversão de decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu vou multiplicar o número por 1000, porque eu vou estar avançando uma casa à direita. Para fazer a conversão para metro cúbico, eu vou dividir esse número por 1000, porque eu vou estar avançando uma casa à esquerda. E caso nós queiramos fazer a conversão para decâmetro cúbico, vocês estão vendo que nós vamos avançar 2 casas à esquerda. Então, esse número dividido por 1000, obtemos 0,003217 decâmetros cúbicos, né? Aqui é um 3. Unidades de capacidade. De acordo com o SI, o litro é a unidade padrão de capacidade. O litro é representado pela letra L. A capacidade é um volume e pode ser medida com a unidade de metro cúbico que nós acabamos de estudar. 1 litro de água enche por completo uma caixa com forma de cubo, cuja aresta mede 1 decímetro, ou seja, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Agora, qual é a relação de litro para metro cúbico? Fazendo a conversão de 1 decímetro cúbico para metro cúbico, nós vamos avançar uma casa à esquerda, então nós vamos dividir o 1 por 1000, obtendo assim 0,001 metros cúbicos, né? Então 1 litro é igual a 0,001 metro cúbico. Multiplicando essa nova igualdade por 1000 em ambos os lados, nós encontramos que 1000 litros é equivalente a 1 metro cúbico. Uma curiosidade, frequentemente vemos nos jornais de TV que em determinado ano chegou a chover 700 milímetros. Como podemos interpretar este dado? Essa informação significa que se tivéssemos construído uma caixa com base quadrada de lado 1 metro, a água da chuva a encheria até uma altura de 700 milímetros, que é equivalente a 70 centímetros. Como que funciona a conversão da unidade de capacidade, né? Então, o litro é a unidade fundamental. Aqui nós temos os submúltiplos e os múltiplos, utilizando a mesma ideia já abordada, né? Então, aqui nós temos o litro, decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro e o quilolitro. Para cada casa à direita, nós vamos multiplicar por 10 e a cada casa à esquerda nós vamos dividir por 10. Outras unidades de medida. Unidade de tempo. O segundo, o minuto e a hora são unidades de medida de tempo. O segundo é a unidade padrão, mas dependendo da situação, usamos outras unidades. E como é que é feita a conversão entre cada uma dessas unidades, né? Sabemos que uma hora equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Por exemplo, se eu quero fazer a conversão de horas para minutos, se 1 hora equivale a 60 minutos, se eu tenho 5 horas, vou multiplicar os 60 por 5, obtendo assim 300 minutos. Item B. Observe que 5.400 segundos é 1 hora e meia. Como é que a gente pode
verificar essa igualdade? Nós sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos, cada minuto equivale a 60 segundos, então 1 hora equivale a 3.600 segundos. Esses 5.400 segundos pode ser escrito como 3.600 mais 1.800, ou seja, os 5.400 é 1 hora mais a metade de 1 hora, ou seja, os 5.400 é 1 hora e meia, que é equivalente a 1 hora e 30 minutos. Existem também unidades de massa. Por razões históricas, o quilograma, kg, é a unidade padrão de medida. Mas na prática, usa-se o grama como unidade de referência para formar os múltiplos e os submúltiplos. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. E a ideia de conversão é a mesma, já abordada anteriormente, onde, caso tenhamos que avançar casas à direita, vamos multiplicar por 10 e casas à esquerda vamos dividir por 10. Com isso, nós finalizamos a aula sobre o SI.